universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue, que Deus me regue de toda harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Querido povo de Deus, o tema de hoje, mentira. Um tema que não agrada muito, mas infelizmente é uma realidade. Do ponto de vista religioso, nós sabemos como entender a mentira. Só existe uma forma, que é lembrar de nosso Senhor. A mentira tem um pai, e é o diabo. Mas como lidar com a mentira no dia a dia? Existem mentiras menos importantes, mais importantes, quando a mentira se torna uma compulsão, ou a mentira faz parte da convivência, uma forma de ser educado ou de etiqueta. Estudos dizem que a mentira, ela é praticada de criança, adultos, idosos e que todos mentem. Será que é verdade? É uma questão ética, moral? Ou é uma questão meramente comportamental? O tema de hoje é mentira. Você é nosso convidado. Peço que você ligue para um amigo, para uma amiga. Traga mais um telespectador, porque o nosso convidado de hoje é a psicóloga Maria Clementina Menghini. Ela é diretora do Centro de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, delegado Dr. Cristiano Augusto Quinta dos Santos, da Polícia Delegacia de Homicídios, e a nossa atração, Jackson César Lima e Silvane Stockler de Lima. Uma salva de palmas aos nossos convidados. Claro, você é muito bem-vindo aqui conosco. Aqui você sabe que nós temos momentos de reportagem, palavra de Deus. Nós aprofundamos o tema à luz de Jesus Cristo, onde no último bloco nós temos realmente Jesus Eucarístico. E nós temos pessoas aqui de várias localidades. Seja bem-vindo, Recife, Moreira Salles, Paranaguá, Maringá, Austrália, Castanhal, Mafra, Santa Catarina, Correntes. É um prazer tê-los aqui. E é claro, o maior prazer ter você em casa. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade e vai-me libertar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse: se Deus fosse Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi Ele que me enviou. Para que vocês não compreendam o que eu falo, o pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar o desejo do pai de vocês? Desde o começo, ele é assassino, e nunca esteve com a verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é dele, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus, e que essa palavra perdoe os nossos pecados. Você pode sentar aqui nos estúdios, pessoas de várias localidades. Hoje nós nos deparamos com o texto de João, e eu falava sobre a questão da mentira. Eu escuto com muita frequência perguntas que nós vamos abordar hoje, como por exemplo: padre, realmente a gente tem que dizer a verdade, mesmo quando a verdade parece que vai destruir mais que construir? Nós vamos aprofundar isso. Mas lembremos, o ponto de partida,
A mentira tem um pai, e não é Deus, é o diabo. Mas como lidar com isso? Primeiro, vejamos este quadro, Evangelizou. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo. Mais de 5.000 pessoas participaram do primeiro Retiro Nacional Evangelizar é Preciso em Curitiba, terra da rede Evangelizar de televisão. Padre Reginaldo Manzotti conduziu o evento, que reuniu fiéis de várias regiões do Brasil e também do Paraguai. No primeiro dia de retiro, o sacerdote relembrou a passagem da Samaritana, do Evangelho de João, e emocionou a todos com a bênção do Santíssimo Sacramento. No segundo dia, Padre Reginaldo trouxe a reflexão sobre o Salmo do Bom Pastor. Com muita celebração, a Santa Missa marcou o encerramento do evento, que trouxe a força da evangelização e tocou o coração dos fiéis. Hoje eu quero apresentar, nós temos aqui, é um prazer, doutor Cristiano, seja bem-vindo, psicóloga Maria Clementina, é um prazer, Jackson, César e Lima, obrigado por estarem presentes. Todos colaborando para que nós possamos ter um bom programa. E nesse espírito, eu quero já começar perguntando à psicóloga, ao delegado, o tema de hoje é mentira. E a mentira afeta o indivíduo e a sociedade. De modo geral, as pessoas, seja no consultório ou seja na delegacia, na parte criminal, as pessoas mentem? Doutora. Olha, pelos últimos dados que a gente tem, nós, normais, né, mentimos de 7 a 40 vezes por dia. Valei-me. Vocês... Ô, povo mentiroso! E não é, uai? Sério? Seríssimo. Jesus. Desde mentirinhas assim, amenas, né, do tipo, ai, meu cabelo tá bom, e você olha e fala, ai, meu Deus, eu não vou falar que não tá, né? Ah, tá, né? Até coisas assim que acabam envolvendo, prejudicando as outras pessoas. Certo. Né? Então, a mentira é alguma coisa assim que nós aprendemos, como eu costumo falar, tudo que nós somos não é só pelo poder do Espírito Santo, né? Certo. A gente aprende através de modelos. Mas quem nos ensina a mentir? A senhora falou que a gente aprende, então a gente aprende como? Veja bem, em casa... O pai ensina a mentir, a mãe? Exatamente, você aprende na família. Tudo você começa a aprender na família. Sabia disso? Uma criança já nasce tendendo a mentir ou a primeira experiência a aprender a mentir é dos pais? Na verdade, ela não sabe nada, ela não sabe nem mentir. Tá. Mas quando ela vê a mãe, por exemplo, falando, olha, se fulano ligar, você fala que a mamãe não está aqui, o que a mamãe está fazendo? O perigo a mamãe mandou dizer que ela não está. Que ela não está em casa. Mas criança sempre diz a verdade. Delegado, como é que é? Ela falou que a mentira a gente aprende. As pessoas mentem muito mesmo quando se trata das questões criminais? Padre, inicialmente é uma satisfação estar presente aqui no seu programa. Prazer, todo meu. Em nome da Polícia Civil, agradeço aí o convite. Olha, o cidadão em conflito com a lei tem uma tendência a mentir, sim, né? Infelizmente, a gente percebe no trato do dia a dia, na delegacia de polícia, principalmente se a pessoa se vê acuada, né, diante de informações contra ela, essa pessoa ela tende a mentir, obviamente, para se preservar, e, por incrível que pareça, inclusive, tem um respaldo na lei, né, para que ela possa, entre aspas, mentir. Peraí, o senhor está dizendo, o senhor abordou um tema, que além de mentir, ela tem um respaldo na lei que permite ela mentir? Sim, infelizmente ou felizmente, né, a nossa legislação permite que a pessoa formalmente acusada, ela permaneça em silêncio, já é um primeiro ponto. Tá. E outra, derivando dessa determinação legal, existe também a orientação jurídica no sentido de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Certo. Então, com base nesses dois princípios, né, de que a pessoa tem direito ao silêncio e que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, a gente se depara aí no dia a dia com um festival de mentiras na delegacia. Inclusive, a polícia ela é preparada, né, na sua formação, até mesmo para constatar eventuais mentiras e poder confrontar. Depois nós vamos aprofundar isso, inclusive nós vamos fazer algumas técnicas aqui. Falando, depois eu quero perguntar que nós tínhamos pedido o polígrafo, depois eu quero que o senhor explique, não agora, depois sobre por que não foi possível trazer um polígrafo aqui, que eu queria me submeter a algumas perguntas, verdade, só não foi possível. A senhora falou de mentiras
A mentira sempre é ruim ou existem mentiras toleráveis? De etiqueta. Olha, eu acredito que assim, por pior que seja a verdade, é melhor a verdade do que a mentira. Mesmo se um casal, vamos supor, não vou usar só os homens, porque parece que só os homens é que pulam a cerca. É verdade, quanto nós sabemos que não é bem verdade assim. Vamos criar um exemplo, uma casuística. O senhor entende muito bem o que é. A mulher traiu o marido, nunca mais traiu, guarda isso com ela, depois de muitos anos, ela guarda isso, ela omitiu. Do ponto de vista psicológico, ela deve contar para o marido ou não? Olha, se essa mentira estiver trazendo algum sofrimento para ela, é melhor que ela conte. Mas se é uma coisa que ela sabe que a hora que ela revelar isso, ela vai perder, inclusive, a própria relação do casal, não convém. O que vocês acham? Vamos lá, vamos partilhar isso aqui. Jackson e Silvana, num relacionamento é importante a verdade a qualquer custo? Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada pelo convite. Nós acreditamos que a verdade é essencial. É essencial. É uma coisa que nós combinamos desde a época de namoro, quando a gente começou a namorar, que a gente nunca ia mentir. Então, é uma coisa que a gente mantém. A gente sempre procura falar, ser sincero, contar. Muito bem. E hoje vocês vão colaborar conosco cantando do Saguarabira, Verdades e Mentiras, isso, né? Música Verdades e Mentiras. Tá certo. Jackson, você concorda com ela? Foi isso que vocês levaram a sério? Foi. Desde o namoro a gente procurou sempre ser fiel, né? E assim a gente foi, à medida que foi ficando maduro a relação, quando a gente noivou, que a gente disse, agora ficou sério mesmo, certo, né? A gente sempre manteve isso entre nós, esse relacionamento de verdade. Mas não é tão fácil você identificar a mentira. Eu quero que nós vamos fazer um exercício aqui. E nós vamos ver duas pessoas falando. E eu gostaria que você tentasse identificar se é verdade ou mentira. Solta o VT. Meu nome é Tomás, eu sou formado em jornalismo, nasci na cidade de Cambará, no norte pioneiro do Paraná, e vim para Curitiba com 14 anos. Morei também em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, mas foi aqui em Curitiba que eu conheci o mosteiro do Monte Carmelo, no bairro do Pinheirinho. Depois de anos de uma vida de jornalista, aquela vida sem horário, sem rotina, eu acabei recebendo um chamado divino, num sonho, pelo menos foi assim que eu interpretei, foi um sonho que me marcou muito, e a partir daí, então eu procurei o mosteiro do Monte Carmelo, onde eu acabei passando 10 anos. Nesses anos eu tive uma vida de oração, de penitência, fiz muitos jejuns, vigílias, para compensar os anos de vida desregrada que eu havia tido. Bom, essa experiência única acabou me levando a repensar o sentido da vida, reavaliar os meus valores, meus ideais, e eu decidi então me desfazer dos meus bens, doei todos, para me dedicar a uma vida de oração e contemplação. Afinal de contas, de que vale ao homem ganhar o universo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Uma salva de palmas, né, gente? Pega na mentira. Vamos ver esse segundo vídeo. Veja lá. Aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu um tempo atrás. Aí. Fui convidado para fazer uma peça de teatro empresa. Aí num hotel aí, veio gente do Brasil inteiro para assistir, o teatro estava lotado, meus camaradinhos tudo maquiado, tudo vestido. Aí deram o primeiro sinal, aí deram o segundo sinal, e aquela plateia lotada, e meus colegas prontos. Recebi uma mensagem no celular. Estava escrito assim, teu pai morreu, cara. Aí eu falei, porra, meu pai morreu, agora eu vou entrar em cena. Olhei para o diretor, olhei para os meus camaradinhas, a plateia estava lotada, todo mundo pensando, como é que a gente vai gastar esse cachê? Aí, é meu pai. Sabe o que eu fiz? Fiz a peça, meu. Eu fui lá e fiz a peça. Quem você acha que está mentindo, o Thomas ou o Lau? O primeiro chama-se Thomas.
Esse segundo chama-se o Lau. E eu quero fazer uma pergunta. A senhora aceita brincar, entrar na brincadeira? Claro. Então, primeiro eu vou perguntar, quem acha que é o primeiro Thomas que está mentindo? Levante a mão. Quem acha que é o Lau que está mentindo? Levante a mão. Menina, o que você acha aí, moçada? Não sabe? O segundo? O segundo, você é craque na mentira. Você acha que é o segundo? Tá bom. Vocês acham o quê? Olha, parecem dois artistas a princípio, né? Mas bem treinados. Eu acho que o primeiro foi bem melhor treinado. Na opinião, assim, vamos brincar? Eu acho que o primeiro está falando a verdade. O primeiro está falando a verdade. Vou correr esse risco. É bom destacar, é uma brincadeira. Né? É uma brincadeira, Exato. mas é um teste, porque na vida real é isso. Você se depara com uma informação, você se depara com alguém que invade a tua casa, bem produzido, e você fica, meu Deus, isso é verdade ou é mentira? Na verdade, por falar nisso, né? Na verdade, a gente usa de algumas técnicas, né, de algumas estratégias, que num primeiro momento, né, só de um primeiro diálogo, é bem difícil constatar uma verdade ou uma mentira, tecnicamente falando. Vamos falar sobre isso depois? Porque não. agora, você vê como passa rápido, nós temos que ir para um rápido intervalo, nós voltamos, mas eu gostaria que você soubesse um pouco sobre a obra Evangelizar é Preciso, veja lá. Para leitura religiosa, para consultas, para aprender, para catequizar, para divertir. Jornal do Evangelizador, uma publicação mensal feita com responsabilidade e com a participação de especialistas, levando até você a Palavra de Deus. Torne-se um associado e receba em sua casa. Ligue para 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Querido povo de Deus, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia dali, é 1 minuto só. Tem muito mais aqui no Evangeliza Show com o tema mentira. Vamos lá. E saber por onde vou, por isso trago em meu peito tuas verdades, meu Senhor. Cega os olhos da razão, sabe certo, mas anda errado, é prisioneiro da paixão. Vai lá! Por isso trago em meu peito tuas verdades, meu Senhor, paz e luz pra andar certo e saber por onde vou. Por isso trago em meu peito tuas verdades, meu Senhor, paz e luz pra andar certo e saber por onde vou. Paz e luz, paz e luz. Vai lá. Paz e luz, paz e luz. Essa música tem a ver, por isso trago no meu peito as verdades. Você sabe por quê? As verdades, porque é difícil saber por onde a gente vai. Porque o mundo é feito de muitas mentiras. Tanto que nós vamos depois na presença do Santíssimo tentar pedir, Senhor, eu quero caminhar na verdade, eu quero viver a verdade. Viver a verdade não é tão fácil. Hoje nós nos deparamos com tantas falácias, perjúrio, calúnia, ninguém se dá conta disso. Tudo é a mesma coisa. Levantar falso testemunho, juízo temerário, isso é conversa de padre que cheira naftalina. Será? Será que mentir? E aqui eu já vou direto com a nossa colaboradora. Há pessoas, doutora, que acabam mentindo com tanta veemência, com tanta certeza que a mentira passa a ser verdade na vida dela, é fato. Exato, daí a gente está entrando na questão da patologia. Da patologia. Exatamente. Como se trata isso? Do tipo assim, o que é? É a que a gente costuma falar que são sociopatas. Sociopatas. A princípio, eles acreditam na verdade, né? Eles acreditam e também fazem que as outras pessoas acreditem. Tá. Né?
Qual é o sentimento que mobiliza essas pessoas? Tipo assim, como que você percebe se que ele é um sociopata? Como se percebe? Então vamos lá. Tipo assim, o que ele tem? Ele não tem nem medo e nem culpa. Não tem medo nem, culpa. Tá. Né? Isso é um caso tipo extremado. Assim, extremado. Extremado. Que é o patológico. Agora, tem as pessoas... Não, mas vamos falar do patológico. Sim. Quando a gente se depara com uma pessoa que não tem medo e não tem culpa. São duas balizas que, então, deve ser a nossa. O senhor concorda, né, delegado? Que Concordo. o medo e a culpa, aqui no sentido, é positivo. Sim. Você tem medo... Prudência. Prudência. Exatamente. Tá. Então, quando passa disso, aí se faz o quê? Tem que separar da sociedade? É como que a gente vê os sociopatas, né? Tipo assim, nem todos são criminosos, alguns até são, né? Tá. Porque eles não se sentem culpados, né? Acham que não fizeram nada errado. Agora, se você for pensar, por exemplo, no político, né? Tipo assim, Ela foi na veia. né? Não adianta ficar enrolando, né? Tá bom. Então, assim, vamos falar dele. Eu vou acabar com a pobreza. Eu vou asfaltar o mundo inteiro. Exatamente. E é capaz de a gente votar, né? E ele acaba asfaltando em volta da casa dele com pedrinhas e pedrinhas de brilhantes. É verdade. Né? Só para ele passar, não é nem Pedrinhas para e você passar. pedrinhas de brilhante Né? para o meu amor passar, tá Exatamente. certo. Né? Então, assim, o que você vê? E por mais que você, quando ele vai a algum julgamento, ele acaba justificando por que ele fez isso. Então, ele não tem culpa nenhuma. Eu acredito assim, a gente tem uma certa credibilidade, uma certa confiança nas pessoas. Certo. Até que as pessoas acabam mentindo para a gente. O princípio é acreditar até que se minta? Porque, na verdade, assim, você tem esperança que o ser humano é uma pessoa saudável. Você acaba desacreditando quando ele acaba mentindo. Tá. Mas você sempre tem um voto de confiança, não é? Aí nós vamos falar das pessoas que normalmente mentem, sem ser patologia. Mas eu gostaria muito que o senhor pudesse, doutor Cristiano, algumas dicas. Existe até um filme, eu gosto muito de uma série, que fala sobre algumas técnicas. Para a gente perceber se alguém está mentindo ou não. Existe, o senhor trabalha na área criminal, vamos dizer assim, na delegacia, chega alguém e começa a contar uma história. Como é que o senhor vai checando a história? Eu sei que muita coisa o senhor não pode contar aqui, nem o polígrafo pode trazer. Exatamente. De fato, na própria formação do policial, na escola de polícia, são ensinadas algumas técnicas para detecção de mentira. Nos ajude, por exemplo. E, inclusive, nesse seriado que o senhor mencionou, Lie to Me, ali são apresentadas, pelo menos ficticiamente, né? Mas dá umas dicas que eu estou curioso, homem. Na verdade, a gente tem como parâmetro, né, a noção de que a criança, quando ela mente, ela tem alguns trejeitos. E isso acaba trazendo para a idade adulta também. Por exemplo? O fato de se falar e colocar a mão no nariz, o fato de se falar tentando tampar a boca, na verdade isso aí alguém chega para você uma e já mentira. começa escondendo, fazendo alguma... Falando, colocando a mão no nariz, mas veja, é bom fazer um alerta. Uma única conversa, um único sinal, claro. né, não dá para dizer Mas que é uma o mentira. senhor vai fazer uma investigação, o senhor olha esses tics. Sim. Qual outros elementos que o senhor olha? Nós levamos a conversa a vários detalhes, né, porque é no detalhe, muitas vezes, que a pessoa se perde e acaba caindo numa contradição. Então o senhor olha a é uma coerência técnica da também. conversa. Exatamente, uma coerência. E outra coisa... Isso as mulheres são craques, É elas muito- perguntam 3, exatamente. 4 vezes. Você foi aonde? Você ligou para quem? Você fez o quê? Exatamente. Não é? Aí depois volta. Foi aonde? Foi aonde? Aprenderam com Que os roupa que ela policiais. estava? Hã? Veja. Que roupa que ela estava? Que roupa que ela estava, é verdade. Vai lá. Veja, e um fator preponderante para a detecção é você já ter um conhecimento prévio daquela pessoa que você vai conversar. Então, as informações anteriores, na verdade, nos ajudam. Porque quando você já tem algumas informações e aí você vai confrontar isso, e você sabe já qual é a verdade, você pergunta só para checar, e aí que você detecta a mania daquela pessoa de mentir ou não. Mas então, tem uma questão da pupila também. Não, existe. Existem várias Pupila de técnicas lata, começa da sudorese, exatamente. Sudorese. Mas é necessário, né, isso aí, o entrevistador, ele tem que ter conhecimento dessas técnicas e não é numa única conversa, Certo. na verdade. Por que o senhor não pode trazer o polígrafo? Conta Na para verdade, todo mundo. no Brasil não é adotado o polígrafo, inclusive existe até restrição legal para adotar o polígrafo. Que é uma invasão de privacidade. Sim, e na verdade também porque se questiona a credibilidade daquilo. Porque o polígrafo ele não detecta a mentira, ele detecta o grau de estresse. Então Olha que veja que numa delegacia de polícia,
ainda que a pessoa fale a verdade, ela vai estar estressada. Vai estar estressada, é verdade. Então, eu estou estressado fazendo o programa, o senhor está estressado sendo entrevistado, não é verdade? Então, por isso, gera um estresse. Por isso que é olhado sob os olhos jurídicos, né? Se sob fosse no polígrafo e desse mentira, já tinha a minha saída. Álibi. Teria um álibi, tá certo. Então, por isso que no Brasil não se adota. E até mesmo, né, a gente percebe em filmes americanos a adoção do polígrafo, mas não é da forma como eles se divulga isso nos filmes, né? É mais para efeito de filme mesmo, né? Na verdade, é um indício no meio de várias outras provas, né? Na vida real, as pessoas... Eu vejo que as pessoas... Eu percebo, estou dizendo como padre, as pessoas estão mentindo mais. E parece-me que está meio institucionalizado. Depois nós vamos voltar à brincadeira aqui, viu? Nós vamos voltar àquela história. Eu quero saber quem é dos dois que estava mentindo. O da gravata ou o cara lá que estava com cara de chapado. Mas, é verdade. Parece-me que está comum. Você vai fazer um e-mail fake. Sabe o que é isso? Um Facebook fake. Explica para quem é bom ali, pega o microfone, o que é isso? Vai lá, não sabe? Falso, gente, perfil falso, nome falso e parece que é aceito. Eu tenho a impressão que as pessoas elas estão mentindo mais e nem ficam mais vermelhas, porque antes, ser pego numa mentira, a pessoa ser flagrada numa mentira, era muito vergonhoso. O senhor tem bigode, a gente falava, a palavra tem peso, não é? Hoje parece que não tem tanto peso. Concorda comigo ou não? Concordo. E até porque parece assim que você precisa muito ser aceito. Então, se você chegar lá e falar o que você quer do jeito que você quer, você pode não ser aceito por aquele grupo, por aquela pessoa. Certo. Então, você começa a questionar. Bom, nesse ambiente, eu tenho que falar de uma forma diferente. Nesse ambiente, eu tenho que falar o que eles querem que eu faça. Entendeu? Mas isso é ruim. Mas é você... Eu acho que você fica muito preocupado em corresponder à expectativa do outro. Muito preocupado de responder à expectativa do outro. Esses dias eu vi uma pessoa, ela dizendo, eu tenho muito medo de ser eu e, sendo eu, não ser amada. Eu achei muito forte isso. E parece-me que esse tipo de cobrança leva a pessoa a criar fantasias, a criar uma falsa imagem do que ela é na verdade, é isso? Exatamente. A criança começa por aí, né? Tipo assim, ela está brava, mas se ela gritar, o pai vai ficar bravo com ela, ou a mãe não vai agradá-la. Então, tipo assim, às vezes ela não está se sentindo bem, mas ela faz toda uma carinha de alegrinha, até porque a gente incentiva muito isso, certo, né? Desde pequenininho você fala para as crianças, se a vovó vem aqui e trouxer para você sorvete de rum e passas, não vai falar que você não gosta. É verdade. Mas eu não gosto de rum, hein? Rum é coisa de gente grande. Mas você não vai falar isso para a vovó. Senão ela vai ficar chateada com você. É verdade. Entendeu? As mentiras que foram noticiadas na mídia, e você vai se encontrar nelas. Nós vamos comentar, veja lá. Verdade e mentira se misturam na história da humanidade. Veja agora como algumas das maiores mentiras do Brasil e do mundo nos últimos anos influenciaram vidas e relacionamentos. Em março de 1994, os sócios de uma professora da escola base em São Paulo foram acusados de abuso sexual a alguns alunos de 4 anos. A repercussão levou à depredação da escola, à falência dos donos e a ameaças de morte. Em fevereiro de 2009, a advogada Paula Oliveira afirmou para a polícia suíça que foi atacada por um grupo de neonazistas. O desmentido aconteceu no tribunal. Ela mesma teria se mutilado com aproximadamente 200 marcas em várias partes do corpo. Em junho de 2011, o promotor de eventos David Brasil recebeu a notícia da morte do seu amigo Amin Kader. Pouco depois, ele o viu correndo na praia. O caso foi divulgado pela imprensa. Em 2012, Maria Verônica Vieira afirmava estar grávida de quadrigêmeos. Ela usou uma barriga de silicone com enchimento de tecido para enganar a família. Com a farsa desmascarada, Maria Verônica prontificou-se a devolver todas as doações recebidas. E em 1995, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, começou uma aventura sentimental com a estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky. O caso extraconjugal durou 18 meses.
Clinton negou categoricamente diante da população americana o relacionamento com a estagiária, o que foi desmentido perante todo o mundo. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Vocês podem, peço à produção, vá passando as imagens, eu vou parar numa delas, que talvez aqui, todo mundo lembra do Bill Clinton, todo mundo lembra, mas lembra da mulher quadrigêmeos? Que foi a que mais tocou, motivou a pessoa que se mutilou. Eu pergunto, o que gera e como se sustenta uma mentira como essa? Olha, veja bem, na verdade começa com um desejo, né? Aquela pessoa que se mutilou de ser reconhecida naquele espaço, naquele local. A senhora acredita que era o desejo de reconhecimento? Olha, a única coisa que a gente chamar quer... atenção? Eu nem acho assim que chamar atenção, mas eu acho que a única coisa que um ser humano quer na vida é se sentir importante, achar que faz falta em algum lugar, que ele é percebido. Mas, gente, que jeito mais estranho de chamar atenção. Pega uma melancia, sobe, pinta a cara de palhaço, mas... Mas não vai ter tanto ibope quanto o que ela fez. O senhor está acostumado com esse tipo de coisa? Olha, nesse caso específico, do caso dos quadrigêmeos, aí realmente foi algo que chocou o Brasil inteiro, né? Inclusive até de se questionar psicologicamente que levou essa moça a fazer isso aí. Mas a gente sempre tem um olhar para o mundo do crime, vamos dizer assim. Nesse caso, até poderia configurar um crime de estelionato. Mentira é crime, doutor? Dependendo da situação, mentira é crime, sim. Me dê alguns exemplos, por exemplo, a gente tem no Código Penal o crime de calúnia, que é você imputar a alguém a prática de um crime que você sabe que ela não praticou. Inclusive, um dos mandamentos da lei de Deus, não levantar falso testemunho, nós vamos rezar depois isso, porque é muito claro esse mandamento. Calúnia, juízo temerário, perjúrio. O que é perjúrio? Ninguém diz mais isso. Eu tenho uma ideia, eu não tenho certeza. Mas aquela história, vou contar para você do jeito que eu comprei a moeda. Está errado. Você está passando para frente algo que você não checou. Isso é um pecado, reduzindo a palavra. O senhor falou em crime. Exatamente. Eu falo em pecado. A senhora fala em desvio de personalidade? A nível extremo, sim. Porque você viu essa questão dessa gravidez, né? Hoje, quando você olha para a fotografia dela, você fala, gente, não pode ter uma barriga desse jeito. Como que ninguém viu isso? Mas assim, você se envolve muito pelo emocional. Sabe, olha, coitada, vai ter tantos filhos. A senhora mandou algumas fraldas para ela também? Não, mas depois, quando eu vi a foto dela, eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, como que a gente não viu isso? Veja, só uma curiosidade, padre. A minha esposa, na hora já detectou. Ela é mãe de gêmeos, né? Eu sou pai de gêmeos. Certo. E na hora ela detectou pelos movimentos ali, tem coisa estranha aí. Então, ela já percebeu e depois se confirmou dali algumas semanas que realmente tudo passava de uma viagem da cabeça dessa mulher, até mesmo de um golpe, né? Eu tenho uma pergunta. Nós vamos para a atração, que vai cantar uma música de Saguarabira, mas uma mensagem, senhor, como delegado, para o mundo da mentira que nós vivemos hoje. Depois eu queria um parecer da senhora, uma mensagem final da participação. Claro que nós vamos tudo isso levar na presença de Jesus, que é a verdade plena, é a verdade que nos liberta. E aquilo que nós mais queremos é caminhar na verdade. Mas eu estou com uma curiosidade, eu não sei vocês. Quem estava mentindo? O Lau? Ou quem estava mentindo era o Thomas? Mas vamos para a nossa atração musical? Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Por que a cara feroz da mentira nos traz trazer tanta felicidade? Por que na hora da grande verdade às vezes o povo se esconde e se esquece? Verdade, jogo de esconde, tudo se esconderá. Mentira, tudo se esconderá. Verdade, mentira. Verdade ou mentira?
Às vezes é sua inimiga a verdade, às vezes é sua aliada a mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? Verdade. Jogo esconde, jogo esconde, tudo se esconderá. Mentira. Jogo te esconderá. Verdade, mentira. Verdade ou mentira? Obrigado pela presença. Jackson e Silvano, um prazer tê-los conosco, uma alegria imensa. Obrigado. Gente, vamos ver lá, verdade ou mentira? Vamos assistir. Ah, então, você acreditou? Não, não é verdade. Eu não sou religioso, respeito e admiro muito quem faz esse gesto de doação, mas eu continuo sendo jornalista, não me desfiz dos meus bens. Viu como as aparências enganam? Albarque, eu sou ator profissional. A história que vocês viram, acabado de contar por um cara mais descolado, mais solto, é verídica. Aconteceu realmente comigo alguns anos atrás, uma peça que estava vendida para uma empresa, uma multinacional. A plateia estava lotada, meus colegas estavam prontos, meu pai estava hospitalizado em situação muito crítica. Era uma questão de tempo, eu iria receber uma hora ou outra essa notícia. Recebi 20 minutos antes de entrar em cena. Eu não fui frio, eu chorei, eu abracei um colega, mas eu atuei como profissional, falei para o diretor que eu iria fazer o espetáculo. Terminando o espetáculo, que era uma comédia, eu desmontei de vez e fui para o velório do meu pai. Essa história é verídica e não foi desse jeito tão frio assim como o personagem acabou de contar. Uma salva de palmas para você ver que o Lau e o Thomas, aparências enganam. Como diziam os antigos, quem vê cara não vê coração. Eu queria agradecer ao Jackson, obrigado Jackson, Silvane. Gostaria... Clementina, sua consideração, a busca da verdade, como a senhora pensa na área da psicologia? Olha, veja bem, para vocês verem que a gente que é psicólogo não é vacinado contra as mentiras. Com certeza, tanto é nem que a como gente, padre. Né, tanto eu quanto o delegado e quanto você, Exato. A gente achou assim. Mas eu queria assim, salientar o seguinte, na verdade nós temos um preconceito que acho que ele fica acima da mentira. Veja bem, quando você vê o cara todo comportadinho, falando bonitinho, a gente achou que ele que estava falando a verdade, né? Quando aquele cara com cara de chapado, que você, como você disse, a gente falou, esse que deve ser o mentiroso. É que eu induzi vocês, eu já sabia da resposta. Mas tipo assim, mas a gente acaba sendo levada pela questão do preconceito. Por exemplo, quando você falou no começo, né? Uma mulher traiu o marido. Todo mundo fala, não, tem que contar onde se viu trair. Mas, tipo assim, tem N motivos que acontecem num casal de ter uma falta de confiança, certo, né? Uma falta de cumplicidade. Mas eu acho que fazemos muito pré-julgamentos. Muito obrigado pela sua presença, doutor Cristiano, obrigado pela presença. Sua consideração, o senhor que lida com a mentira e a verdade a cada minuto. Exatamente, é necessário dizer que, apesar da lei proteger, como eu disse ainda há pouco, o direito ao silêncio, o direito de não produzir prova contra si mesmo, a lei também estimula a verdade. Tanto assim que existem atenuantes, existem casos de diminuição de pena, onde a pessoa, ao confessar, tem a sua pena reduzida. Ao delatar ou ao confessar, isso vai ser considerado pela justiça e ela vai puxar uma pena menor. Então, isso deve servir como estímulo também, né? A pessoa que cometeu uma falha, cometeu um deslize, veja que para tudo há uma solução, né? E que se ela assumir aquela culpa dela perante a justiça, ela vai ser beneficiada também. Agradeço demais a vocês por estarem aqui. E você sabe, Jesus foi aquele que disse, a verdade vos libertará. E nada melhor do que se aproximar da verdade. Quem se aproxima de Deus acaba sendo iluminado. É o que nós vamos fazer a partir de agora, na presença do Santíssimo. Mas antes, veja essa matéria. A campanha do Sagrado Coração de Jesus está se fortalecendo com a sua participação, mas ainda podemos mais. Se você não pôde contribuir no início, faça sua doação agora. Sua contribuição extra é muito importante em todos os meses da campanha. Ao final, você associado receberá uma medalha do Sagrado Coração de Jesus, além das bênçãos em sua vida durante as 24 horas em oração. Transforme o seu coração e seja mais um evangelizador. Participe já! Queridos filhos e filhas, Jesus é a verdade que liberta. E nada melhor do que um aproximar-se da verdade.
nós faremos na presença de Jesus Eucarístico. Nós vamos para um rápido intervalo, mas é tão rápido que você não sente. É o tempo de você chamar um amigo, uma amiga para a presença real de Jesus. Vamos lá, voltamos já. Evangelizar Show está no ar. Ele é a vida, a verdade. Ele é vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Filhos e filhas, vamos receber Jesus, uma salva de palmas. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Senhor Jesus, uma salva de palmas a Jesus. Viva Jesus Eucarístico. A multidão lá no caminho a te esperar. Vem nossa mãe de Israel passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está. Jesus, o nosso mestre, de pé, aqui, tão perto, se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Uma salva de palmas a Jesus. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Repita comigo: Jesus, eu creio na tua palavra, que disseste a verdade vos libertará, que a verdade me liberte, que a verdade me oriente, que a verdade dirija meus passos. Cantemos. Colocando a minha vida no espelho da verdade, descobri que havia marcas de amargura e solidão. Estenda a tua mão a Jesus. Revivendo minhas memórias, minhas lembranças, meu passado. E meus pés caminhar na escuridão. Procurando matar felicidade, encontrei fascinação, encontrei desilusão. É por isso que te peço em oração. Com as mãos para Jesus, canta. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Toca-me, Senhor, e renova minha vida e meu amor. Toca-me, Jesus. Toca-me, Jesus, do teu sangue derramado
me liberta do pecado. Morrer a tua cruz. Liberta, Jesus. Se hoje nós estamos falando que existe um pai para mentira e não é Deus, eu quero que se na presença de Jesus, você que está em casa, ouvindo pelo rádio, televisão, Jesus, dai-me a graça de viver na verdade. Repita. Jesus, dai-me a graça de viver na verdade. Mostrai-me, Senhor, todas as ciladas do inimigo. Mostrai-me, Senhor, todas as ciladas do inimigo. Todos os enganos. Todos os enganos. Mostre-me todas as armadilhas. Mostre-me todas as armadilhas. Sabe que é muita coragem, mas nós temos que pedir. Quantos salmos falam: tira-me da boca do leão, da pata, tem um salmo que diz isso, da pata do cão no meu peito. Padre, de onde o senhor tirou isso? Salmo. Liberta-me, Senhor, da pata do cão no meu peito. Liberta-me, Senhor, das armadilhas diabólicas do pai da mentira. E isso na vida pessoal, na amizade, no matrimônio. Ter a coragem de dizer: Senhor, tira-me da mentira, da minha própria mentira, do que é falso em mim, do que não é verdadeiro. Purifica, limpa, liberta. Mas também dos relacionamentos. Vamos pedir: liberta, Jesus, com a mão para Jesus, cantando. Liberta, Jesus. Tira, Senhor, enquanto eles cantam, toda discórdia e desavença, toda mentira. Mais forte, liberta, Senhor. Vem, ministério, comigo. Liberta, Senhor Jesus. Liberta, Jesus, cante. Liberta, Jesus. Eles não param e continua. Me liberta do pecado, da mentira, no poder da tua cruz. Eu quero colocar diante do Senhor Simone da Silva de Juazeiro do Norte, Maria Silene Tavares de Penedo, Alagoas, Hilda Mendes de São Paulo, que nos ajuda na obra Evangelizar, Débora Drummond, que também nos ajuda, de Crispim, Rodrigo, que nos ajuda nessa obra de evangelização. Nós vamos pedir a bênção de Jesus sobre nós. Ele passa por nós. Liberta, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Para terminar, me liberta do pecado, estenda a tua mão no poder, juntos, da tua cruz. Jesus, traga-nos a verdade. Traga-nos a libertação, traga-nos a transformação. E eu quero que cada um, ao receber essa bênção de Jesus, diga: a verdade me libertará.
A verdade me santificará. Uma salva de palmas a Jesus. Abençoai, Senhor. O teu nome invocamos. Abençoe, Senhor. O teu poder santifique. Invocamos a tua presença. Derrame graças e bênçãos do céu. Abençoe, Senhor, aqueles que mais precisam da vossa misericórdia, Senhor. Abençoai. Liberta, Senhor, a mentira. Santifica, Senhor, os teus filhos aqui. Invocamos a tua presença sobre esse povo. Abençoado. Derrama graças e bênçãos do céu. Invocamos o teu nome, Senhor Jesus. Abençoado seja. Uma salva de palmas a Jesus. Abençoai, Senhor. Invocamos a tua presença sobre nós e sobre aqueles que mais precisam da vossa misericórdia, Senhor Jesus. E eu quero invocar a presença de Deus. Essa presença de Deus sobre aqueles que nessa altura deste Evangeliza Show se dão conta de que precisa superar a mentira. A mentira pessoal. Aquilo que Jesus mais denunciou, hipocrisia. Hoje, hipocrisia é entendida como mentira. Nós falávamos com psicólogos, delegados, casais. Mexemos na ferida. Mas mexer na ferida não significa curar. Ele é a verdade. E cada um pode dizer: Senhor, a palavra de Deus é a verdade. Sua lei, liberdade. É um dos salmos mais conhecidos. Repita comigo: a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Sua lei, liberdade. Sua lei, liberdade. Guia meus passos, Jesus. Guia meus passos, Jesus. Endireita as veredas. Endireita as veredas. Mostre-me o caminho da verdade. Mostre-me o caminho da verdade. Jesus, verdade plena. Jesus, verdade plena. Esplendor de verdade. Esplendor de verdade. Me liberte. Me liberte. Amém. Amém. Tão sublime sacramento, cantemos. Tão sublime sacramento. Adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus unitrino demos alegria do louvor, ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, por Cristo Senhor nosso. Querido povo de Deus, recebamos a bênção.
E eu insisto em dizer, só existe um caminho à verdade. Se você é casado, casada e tem o privilégio de estar com a pessoa amada do seu lado, se você tem um amigo, receba a bênção. E peça, Jesus, eu quero viver a verdade. Peça, Jesus, fonte da verdade, afastai-me da mentira. Afastai-me da mentira, porque eu sei que é afastar-me do mal. Tirai do meu caminho as pessoas más, e não permita, Senhor, que eu compactue com a mentira, porque a verdade liberta. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe os doentes que acompanham, abençoe aqueles que estão com camiseta, aqueles que estão com carteira de trabalho, aqueles que trouxeram fotos. Derrame graças e bênçãos do céu. Uma salva de palmas a Jesus. E eu vos convido até o próximo Evangeliza Show. Uma salva de palmas, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Evangelizar é preciso.